O 276 está no ar. Embarque em uma jornada pelo tempo, com personagens, curiosidades e muitas histórias. Eu vim de Piripiri. Eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri. Oferecimento Francisco Leonardo de Castro de Bezerra Melo, engenheiro e empresário no ramo educacional, onde atua em quase 200 municípios do Brasil. Criou em 2020 a Fundação Tia Zélia, um instituto em homenagem à sua mãe, que já atendeu gratuitamente milhares de piripirienses. Olá, Piripiri, olá, mundo! Satisfação estar de volta aqui no nosso podcast Cheirinho de Carro Novo, nova temporada, novo tudo, menos o anfitrião que é antigo. E hoje eu estou recebendo aqui, já quero logo agradecer sua presença, nossa volta aqui. Deixa eu ler o nome aqui completinho. Francisco Leonardo de Castro de Bezerra Melo, mais conhecido como... Leonardo Bezerra aqui, Léo. Leão. Também. Por que Leão? Porque o Leão, ele é batalhador, ele é o rei da floresta, ele é um vencedor. E eu acho que eu me identifico muito com ele. Então, aqui a gente, como a gente gosta de falar, a gente chama convidado, mas na verdade é um homenageado. O que a gente vai fazer aqui é uma retrospectiva um pouco da tua vida, das tuas contribuições. Certo? A gente vai começar lá da infância. Tu nasceu onde? Eu nasci no dia 20 de setembro de 1960, na maternidade Casa de Saúde São Raimundo, em Fortaleza, às 17 horas e 5 minutos, mas com 5 dias de nascido, eu já estava em Piripiri, porque o meu nascimento em Fortaleza foi um acaso. Minha mãe foi fazer a compra do enxoval, e eu acabei nascendo em Fortaleza. Não estava programado. Nada, foi tudo acaso. Meu pai, à época, era o presidente da Câmara Municipal, Antônio Bezerra de Melo, e com 5 dias ele já estava me pegando. Por isso que muitas pessoas me têm assim como um piripiriense efetivo. Mas, na verdade, eu adotei Piripiri como minha terra desde esses 5 dias. Desde os 5 dias. E a infância, passou aqui? Eu fui um apaixonado por Piripiri desde a mais tenra idade. Eu sou da geração do Mosquito, do MEC, Mosquito Esporte Clube, ali próximo. Mosquito era o quê? Um time? Mosquito era uma região onde se concentrava parte da nossa turma. E aí a minha geração todinha, lá tinha um campo de futebol, onde era a agência do INSS hoje, aqui em Piripiri. E todas as tardes nós íamos nos reunir lá para, hoje se chama pelada, bater uma bola, conversar, um racha. E aí, a minha geração, já desde pequeno, eu sou egresso da escola pública, eu estudei no grupo escolar Padre Freitas, fui aluno das melhores e maiores professoras que eu tive na minha vida, a professora Isis Cavalcante, Maria José Melo, Maria de Lourdes Amaral, Maria do Carmo Bolilaia, enfim, eu tive grandes mestras que nos prepararam para, além do ensino, para a vida. Eu fiz todo o curso primário no grupo escolar Padre Freitas, belas canções, belos ensinamentos, e depois eu me habilitei a fazer o teste de seleção, que já naquela época era duríssimo, para o Colégio Militar de Fortaleza. Essa aqui para o Zé Narciso era difícil? Não, lá o Colégio Militar ainda hoje é um teste seletivo extremamente difícil. E no Colégio Militar de Fortaleza eu fui preparado apenas pelas professoras do grupo escolar Padre Freitas e 2 meses do Colégio General Osório e tirei o primeiro lugar como filho de civis. Meu pai era um comerciante, um pequeno comerciante de Piripiri. Minha mãe, uma professora primária e ginasial. E eu me habilitei a fazer esse teste no Colégio Militar. E foi minha verdadeira casa. A casa que me ensinou realmente a respeitar, ter hierarquia, ter disciplina. Mas teu pai foi vereador também? Meu pai foi vereador, foi
presidente da Câmara, fui vice-prefeito. Vice-prefeito de quem? Vice-prefeito com votação maior do que o Antônio Monteiro Alves. Ele derrotou à época o professor Omar de Andrade Rezende. Meu avô foi vereador, foi prefeito de Piripiri, Jerônimo Bezerra de Melo. A obra principal dele, para você saber, ali o mercado público municipal, foi meu avô que construiu. Jerônimo Bezerra de Melo, nós somos egressos por parte de pai de Crateús, no Ceará. Por parte de mãe, nós temos aqui, desde os nossos bisavós, que é o Bruno de Melo Leitão, nós somos piripirienses, assim, de raiz. E de uma família política, né? Política que foi interrompida por mim, que eu cheguei a ser vereador aqui. Já naquele momento eu me descobri como cidadão do mundo e voltei para Fortaleza, eu terminei engenharia civil. Falando em voltar, vamos voltar para quando tu foi para Fortaleza, para o Colégio Militar. Sim. E tu vinha muito aqui? Todas as férias, eu passava minhas férias aqui. Já com 11 anos e 6 meses, nas minhas férias, eu aproveitava, recebia aquela época que tinha as revistas impressas, ainda estavam assim, numa efervescência enorme, e eu recebia dos meus tios, porque eu tinha tios bastante abastados na época, eles doavam para minha mãe dezenas de revistinhas. Quadrinhos. Revista e quadrinho, Tex, Recruta Zero, Fantasma, Capitão América, Tio Patinhas, Mickey, Pato Donald. Se tu tivesse uma dessas hoje, ia valer uma grana. Pronto, viu? aí o que acontece? Eu pegava essas revistinhas e ia para frente do Cine Teatro Marajá, do meu querido amigo José Mário Moisés Seba. E lá no teatro, em frente ao Cine Marajá, com a ajuda do meu grande amigo Marcelino Monte Garcia, o velho Marcelino, a gente vendia e trocava revistas. Isso com 11 anos. 11 anos e 6 meses. A veia empreendedora já estava aí. Já tinha nascido. E aí eu peguei esses recursos que eu oferia com essa venda e troca. Minha mãe colocava numa caderneta de poupança. E durante todo o semestre seguinte, eu utilizava esse recurso para comprar lanches, comprar merenda, comprar roupas, enfim. Já naquela época, eu me descobri um empreendedor, né? E basicamente tu ficou independente financeiro. Sim, desde aquela idade, com 11 anos e 6 meses, eu vou lhe confessar que desde essa idade eu nunca soube o que era um tostão do meu pai e da minha mãe. E aí os anos passaram e eu também nunca soube. Mas vamos ficar um pouquinho nas férias. Fora o empreendedorismo, que durante tinha que ir o pra dia fazer? Era as caçadas nas matas ali do Garibaldi, era os banhos de açude, o banho na Cachoeira dos Lions, cachoeira lá de cima, Cachoeira dos Pobres, que chamavam. Tinha dos pobres. Caldeirão, dos ricos, né? que a gente ia de bicicleta, numa pissarra danada, suando pra caramba, ia fazer pescaria também. Foi a infância mais feliz que qualquer ser humano pode ter. Então eu guardo enormes recordações da minha turma, sou louco pela minha geração, acho que eu me distanciei até porque eu fui cuidar do mundo, fui abrir portas em várias atividades que eu fiz, mas assim, eu sou um saudosista, adoro a minha geração, Haroldo, Bellini, Carlinhos, Marlos, o finado Teté, meu grande irmão, meu compadre, Valtinho, um craque de bola, cara. Valtinho era bom? Bom, meia direita excelente. O filho não puxou não pra ele. Só perdia pro Bellini e o Edmilson Carneiro, que junto com o Moacir foi o maior trio de meio de campo que eu vi jogar na minha vida. E olha que eu vi jogar Messi, Pelé, Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo. Eu vi ao vivo. Chegou a ver o Pelé? Sim, o Pelé. 2-1 em 1972, Ceará versus Santos, 8 de dezembro, eu estava no estádio ao vivo. Tua memória é foda. Mas eu preciso ter memória, eu trabalho com vendas.
E dentre esses amigos que tu citou, assim, qual tem um assim que tu te lembra como fosse o melhor, o grande amigo? Cara, meu grande amigo foi José Arimatea de Castro Souza. Junto com Marlos Fernandes de Brito Mello, a gente formava o trio, digamos assim, os três mosqueteiros. E uma das coisas que me abalou muito há 20 anos atrás, 21 anos atrás, desde o dia 11 de agosto de 2001, foi a partida prematura do Teté. Eu acho que a vida nos prega muitas peças. O Teté tinha um brilhante futuro político nessa cidade. Era um cara extremamente doador de si mesmo. Era um cara que você estava presente 24 horas, amigo dos amigos, de uma empatia como eu nunca vi. E o destino quis levá-lo muito cedo. E até depois da sua partida eu fiquei muita raiva de Piripiri, porque foi muito injusta a partida dele e eu achava que Deus tinha sido muito perverso com ele, com a cidade. Mas depois eu me refiz. Mas tu ficou com raiva de Piripiri. É porque as causas, o momento, o instante, eu acho que Piripiri tinha que ter dado naquele instante uma virada já lá atrás. Eu acho que Piripiri sempre foi muito acomodada politicamente e o Teté era um inovador, era um futurista, era um cara que, assim como eu, a gente via muito as coisas à frente do seu tempo. E assim, a gente trocava muita ideia, muita opinião, a gente sonhava muito com a Piripiri do futuro. A gente dizia sempre que Piripiri era o melhor lugar do mundo sempre. Se a gente quisesse um bom cinema, um bom shopping, pegava 160 quilômetros em Teresina. Se quisesse uma bela praia, 160 quilômetros tinha Barra Grande, tinha Luiz Correia. E a gente tinha as melhores terras para se plantar, para se colher, enfim. Ele era um visionário, um cara que eu acho que Piripiri perdeu muito com a sua partida. Isso foi em 2001. Antes das Torres Gêmeas, eu inclusive associo muito a perda do Teté com a mudança do mundo após o atentado da Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Até porque uma daquelas Torres Gêmeas tinha o restaurante The Sky in the Windows, que eu cheguei a frequentar algumas vezes. Chegou a estar aí no restaurante da Torre? Sim. Eu sempre que viajo para fora, recentemente, há 2 meses atrás, eu estive em Nova York, faço questão sempre de ir lá no local das Torres Gêmeas, onde tem a homenagem do povo americano, aqueles heróis que foram atacados por terroristas, que eu tenho pavor de terroristas. Quem não tem, né? E aí, ali a gente sente uma energia da capacidade do ser humano de fazer o mal também. Então, assim, eu tenho muita saudade do Teté, uma das pessoas que eu tenho muitas saudades na minha vida. Como diria Ana Wright, a banalidade do mal, né? É verdade. E de graça, né? É. Mas aí a gente está lá em Fortaleza. Certo. Tu tá estudando, tu cursou o que lá? Eu poderia hoje estar como general. Eu tenho um amigo que vai ser o comandante da Marinha, Marcos Olsen Sampaio, assume com o presidente Lula, é da minha turma do Colégio Militar. Nossa. O ex-comandante que está saindo agora, ex-comandante do Exército, que é o atual ministro da Defesa, o general Paulo César Pinheiro, é da minha turma de internato, inclusive do Colégio Militar. E o comandante da logística das Forças Armadas, que é o general Estevam Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, também é da minha turma. E eu tenho certeza que se eu tivesse continuado a carreira militar, até porque à época eu era comandante aluno, eu sempre, da primeira série, da 5ª série, até a 3ª série do 2º grau, eu fui o melhor aluno da turma. Se eu tivesse sido militar, eu com certeza hoje seria um brilhante e disciplinado general e estava servindo a minha pátria. Mas eu, naquela época, eu ia te perguntar, e não foi por quê? Porque eu tinha um sentimento muito da rebeldia, dos sonhos. Eu nunca gostei de ficar
preso a ordens, a A situações. hierarquia. Não, hierarquia eu sempre fui respeitoso, mas eu sempre tive um vislumbramento do mundo exterior. Eu acho que a vida militar, a vida da caserna, lhe prende muito, lhe faz você muito compacto. E eu sempre tive a capacidade de sonhar muito e de voar muito. E eu acho que não fiz uma mal escolha, inclusive porque quando eu olho para os meus amigos... Não é vida de leão. Não, não. Leão é brigador, é guerreiro, é lutador. E, acima de tudo, gosta de colher seus próprios frutos. Mas aí, quando tu decidiu não seguir a carreira militar, tu foi fazer o quê? Aí eu fui fazer vestibular para engenharia civil. Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Coincidentemente, tirei primeiro lugar. Coincidentemente. E aí fui fazer engenharia civil e fui engenheiro durante 20 anos da minha vida, com mais de 495 obras registradas. E hoje não me dou muito bem com a engenharia, inclusive porque eu fui um cara muito determinado e sempre fui no que eu faço. E eu trabalhei muito com obra pública e na década de 80, 90, o país era muito desacertado. A inflação corroía todos os seus bens, você não tinha um planejamento das coisas. Eu sofri muito tocando obra pública. Depois eu... Começava por um valor, quando ia te pagar e aquele valor aí pra comprar. outro. Aí tinha situações para negociar com governos, com municípios. Então, assim, eu não tenho grandes recordações emocionais da engenharia. Tanto é que todos os meus empreendimentos, hoje que eu faço, eu tenho alguns investimentos na área da construção civil, eu terceirizo, eu delego. E hoje quem está à frente, quem toca muito bem isso, que com toda a determinação, é até minha esposa, que vai para cima mesmo, vai lá, fiscaliza, toma conta, mede, pesa. Enfim, eu não tenho muito saco para essa coisa mais não. E quando foi que tu... Aí tu foi fazer o quê? Quando tu disse, não quero mais... Foda-se, não quero mais ser engenheiro. Não, aí é o seguinte, num belo momento da minha vida, eu me descobri que não dava mais, cara. Eu tive uma virada na minha vida, foi em 2004. Eu cheguei, eu faço política no Ceará há 30 anos. Ver a política, então, continuou na família. Muito. Né? E lá eu fui candidato a prefeito da situação na época, uma prefeita que estava com a gestão extremamente periclitante, ela estava com o salário das pessoas atrasadas, e eu entrei assim para salvar o grupo. Qual a cidade? Uruburetama. Uruburetama. Quem nasce lá é o... Uruburetamense. É a terra dos urubus. Inclusive, eu ainda possuo lá. Logo depois eu fiz uma belíssima casa de serra, lá uma região serrana. Eu só não tenho tempo de ir na casa de serra. Como não tenho tempo de ir em muita casa que eu tenho, infelizmente. Mas, enfim... E nessa virada, essa derrota, que até hoje eu agradeço a Deus essa derrota, porque as pessoas precisam saber que há derrotas que não são definitivas, elas são o começo de uma nova era na sua vida. E nessa derrota, que foi a única derrota da minha vida em relação à política, porque eu não fui fazer o que eu sei fazer, eu não fui ser estrategista, eu não fui ficar nos bastidores, eu não fui cuidar de campanha, eu não fui fazer o fluxo financeiro da campanha, e eu fiquei... Foi primeira? Como... Não, foi a segunda vez eu tinha sido eleito vereador aqui já em 82, né? Aqui? Sim, Piripiri. Piripiri. Eu cheguei a ser vereador aqui, eu fui coordenador na época da eleição, que era um grande momento da mudança de Piripiri, que aí depois não se transformou em mudança coisa nenhuma, se transformou numa grande continuidade por cima de continuidade. E aí lá naquela época eu fui coordenador de campanha, fui candidato a vereador.
Vamos aqui, Fui eleito 82. Que os candidatos eram... É Luiz Menezes e Simplício Pérez. Simplício Pérez era o candidato do então prefeito Jonatas Melo, uma grande figura que, inclusive, recentemente falecido. Meu abraço, meus sentimentos para toda a família. Com certeza, eu adoro todos os filhos, são assim, alucinado por eles. Mas então, eu era líder estudantil. Quando eu deixei o colégio militar, por opção, eu já tinha meio sonhos rebeldes, e aí vim para Piripiri e nós criamos com o Dulcival, com a Nádia, com uma turma boa, a Associação dos Estudantes Universitários de Piripiri, a ELP. E aí, nessa associação, que a grande batalha era criar o passe livre dos estudantes que faziam faculdade, faziam o 2º grau em Teresina, para eles se deslocarem. Opa, isso é uma boa. E aí, na época, a gente tinha também o Paulo Henrique, o doutor Paulo Henrique Melo, tinha, sei lá, figuras assim maravilhosas, o Agnello, que é de Brasileira. E a gente conseguiu, com o prefeito, o Jonatas, na época, esses passes livres. E isso me credenciou muito, junto com a juventude, essa conquista, esse êxito, a me empolgar e a querer ser político na época. E aí eu me candidatei. Na época também eu era namorado da filha do dono do cinema, porque além de vender e trocar revista, à época eu encantava pessoas também, né? E encantei a filha do dono do cinema. O cinema faz parte da tua história. Da minha vida. E tenho o maior carinho do mundo por toda a família. Mário Seba, Dona Vanilda, Giannini. E aí, nós, à época também, o senhor Mário Seba foi candidato a vereador também. Foi um boom, porque na verdade ele tirou, me parece que 1.383 votos naquela época, onde o colégio eleitoral era 19 mil eleitores só, e nós tiramos 743 votos. Se somássemos, dava quase 2.600 Deixa eu só voltar votos. aqui. Então, qual era o personagem que representava, ou tu imaginava que representava à época a mudança? Não, quem representava a mudança era o ex-prefeito Luiz Cavalcante Menezes, porque existia uma continuidade muito forte do senhor Jonatas Melo em relação às políticas tradicionais de Antônio Ferreira Neto, Adécio Ferreira, e as políticas oligárquicas da época. E o Luiz chegou aqui em Piripiri como um formado em medicina, um atleta, um cara sempre envolvido muito com esporte, pescador. Então, e a gente criou muito esse personagem daquela pessoa que traria efetivamente essa mudança. Em determinado momento, ele fez efetivamente essa mudança. A gente não pode contrariar o ciclo da história, mas ao longo do seu comportamento político, eu até me desassociei muito, porque eu fui-me embora. Aí tornou-se oligárquico também, né? Então, Tu foi embora por quê, tu lembra? Porque na época eu tinha o sonho de voltar para Piripiri, eu tinha concluído engenharia civil, eu era político aqui, tinha ficado vereador e sonhava em voltar para minha terra. Olha aí como os sonhos são meio danados com a gente, nos pregam peças. E aí sonhava em retornar e fazer a diferença. Mas os componentes oligárquicos da época, acho que vislumbrando que eu podia atrapalhar suas pretensões futuras, porque eu nunca me dei por vencido em nada na minha vida, e aí fizeram com tudo para me tirar do status quo daquela mudança, e eu, muito esquentado, muito rebelde na época, eu disse, olha, ninguém está me acolhendo, eu vou cuidar da minha vida. Tu apoiou na campanha, mas no governo... Sim, no governo a gente teve, eu fui em 82, eu terminei minha faculdade em 84. Na época eu fui chamado para abrir a vaga para o então suplente Fernando Melo. E o Fernando, que é uma pessoa boníssima, o Fernando Melo do banco, uma pessoa caridosíssima. E aí ele ficou como vereador, eu atuei pouco tempo, e aí uma certa conjuntura estava conspirando
contra a minha presença no status quo de poder naquela época. Mas agora tu me deixou curioso. Essa certa conjuntura tem nome? Tem... Não queria tocar muito nesse no assunto, porque fere, inclusive, pessoas que são muito ligadas a mim ao longo da história. Eu só quero dizer o seguinte, que aquela época foi feito tipo assim, olha, nós vamos tirar o Léo do circuito, porque esse cara é sabido, é inteligente, ele vai ter um futuro aqui, vai crescer e vai atrapalhar quem pensava que na época era dono da candidatura. E acho que o Luiz, na época, muito imaturo, inclusive, porque tinha acabado de se formar e eu era estudante ainda, ele pegou uma corda, eu acho que até hoje ele se arrepende dessa corda, porque, na verdade, eu fui da minha vida e disse que um dia eu voltaria para Piripiri. E eu guardei muito tempo para voltar e voltei. E acho que mostrei quem eu era. Eu vou ficar na política, a gente vai fazer um saltozinho aí. O doutor Luiz, ele chegou a enfrentar o Zé Pinto. Sim. Aí nessa eleição tu não estava? Não. Assim, tu voltou com qual eleição? Eu participei apenas até da eleição do Arimatea Melo, que na época houve o Luiz fez uma administração de razoável para muito boa, 82, 88, e tinha muita gente querendo ser o sucessor dele. E aí, muita gente, eu acho que inclusive o establishment da época, que já imaginava essa situação e me via como um cara competitivo e não queria que eu tivesse por perto. O próprio Luiz, do próprio Arimatea, que é uma figura maravilhosa, e aí a gente também coordenou a campanha do Arimatea Melo, naquela época, e demos a eleição para ele. Como eu já tinha constituído família, uma vida, já estava com uma construtora em Fortaleza, eu fui cuidar da minha vida. Aí só vou me adiantar também na pergunta aqui. Pode adiantar. Voltando ao doutor Luiz, que o doutor Luiz já enfrentou, você acha que acabou ou ele ainda consegue voltar? A gente, para dizer que um político morreu, só quando a gente o leva para o cemitério. Acho que a Jove, que o povo escolheu democraticamente, através de a segunda tentativa dela, ela tem feito um governo bastante popular, está tendo a sorte de juntar agora governo municipal, governo estadual, governo federal, no mesmo alinhamento. Ela já deu muitos avanços em Piripiri no sentido da questão viária, no sentido de abastecimento de água, no sentido da educação. Acho que ela tem muita coisa a fazer, mas ela já deu muita sua contribuição enquanto uma pessoa obstinada, que gosta de trabalhar, que é presente, que é atuante. Tem lá seus defeitos e seus erros, como todos nós, mas ela tem sempre o pensamento voltado em avançar. Tu acha que ela tem oposição aqui, ou tem um terreno livre para reeleição? Não, Piripiri sempre é uma cidade muito competitiva, não há eleição fácil. Não existe eleição fácil em nenhum lugar do mundo. Não há eleição fácil, mas ela tem todas as credenciais pelo seu desempenho, e eu acho que por esse novo tempo que Piripiri vai viver em relação a esse alinhamento, governo estadual, governo municipal, governo federal, de trazer muitas coisas para Piripiri. Nós elegemos aqui um deputado federal, um jovem empreendedor, o Átila Filho, que tem raízes em Piripiri. Nós ajudamos a dar votos também para o deputado Flávio Nogueira, que é um brilhante parlamentar. Ajudamos a ter também representantes estaduais eleitos, como o deputado João Madison Nogueira, que é uma pessoa extremamente voltada para os seus compromissos. Então, eu acho que Piripiri, na conjuntura, ela está muito bem situada. A Jove soube se comportar até agora enquanto gestora. Todas as desconfianças que as pessoas poderiam ter em relação à Jove na questão de gestão, pela sua equipe, pelo brilhantismo
de uma pessoa invisível que ela detém, que é o nosso amigo Neto da CRISFAP, que é um grande articulador, é uma pessoa que tem um futuro brilhante na política, inclusive, se tiver a coragem de ser político, porque isso também depende de vários fatores. Eu acho que nem todo mundo tem essa. Ele pode essa ser um sucessor natural, né? Não sei, o futuro na política é muito nebuloso, mas ele tem todas as credenciais, assim como pessoas ligadas à própria Jovem, por que não também pessoas que às vezes você nem imagina que possa ser e será. Um ano para a política é muita coisa. Muita coisa. Né? Então, assim, a gente tem que ajudá-la a trabalhar, a fazer as inovações que a cidade requer, a trazer mais recursos, a implantar bicicletários, a implantar o cartão saúde, a escola de tempo integral, a fazer com que haja areninhas onde os jovens possam praticar o esporte em quadras bem produzidas, enfim. Isso agora tu falou, eu vou fazer uma parte aqui, porque pega o futebol tá muito elitizado. Hoje, para você jogar bola, você tem que pagar. Campo. Eu tinha o campo do Mosquito lá na minha adolescência, hoje você não tem, então ela tem que fazer a areninha dos Três Corações, a areninha dali da Floresta, como é o nome? O Couto Pereira. Exatamente, do Ferrinho. Então, ela tem que democratizar esses espaços e torná-los acessíveis com as condições mínimas. Um campozinho plano, com a gramazinha pode ser até sintética, com um vestiáriozinho. E eu tenho certeza que na cabeça dela passa todas essas inovações. E aí a gente precisa corroborar com esse avanço. Uma gestão, ela começa a se solidificar no espaço do 3º ano. Eu acredito que a gente tenha muita coisa para fazer. Eu acho que aquelas pessoas que são contra, até por questões de veias, de nem sei o quê, hoje elas respeitam muito o trabalho da prefeita. Eu acho que ela botou no bolso aí, deu de chinelo em muito político que pensava que ela não teria essa capacidade. Eu acho que ela surpreende, ela tem uma enorme capacidade de ouvir, ouve muito, ela se preparou para isso, e isso é que faz a diferença no político, é aquela pessoa que ouve, que tira suas conclusões e vai além do que você imagina. É por isso que tem algumas pessoas que nem começam as suas carreiras políticas e já encerram, porque não sabem tratar com um amigo, não sabem ouvir, não sabem planejar as suas atividades. Eu acho que é por aí. Antes da gente, eu vou voltar lá para o teu ponto de virada, certo. Mas se fosse hoje, tu acha que teria um sucessor hoje? O Neto tem outro nome, tu não consegue citar assim? Cara, acho que a disputa não é pelo sucessor da Jove. Não, digamos... A Jove tem a reeleição dela natural. Natural. A Jove vai se habilitar, e eu tenho certeza que vai se cacifar, para ser a sucessora dela mesma. Agora, o futuro na política, como diria e como já nos disse Tancredo Neves, a Deus pertence. Eu não sei de futuro. Minha pergunta era após a reeleição, mas é muito tempo, né? Muito tempo. Nem a mãe de Iná acertaria. eu quero voltar para um ponto que tu tocou, que eu acho muito importante, até para as pessoas que estão ouvindo, pode estar numa situação difícil agora, que foi quando tu virou a vida numa derrota. Porque tu falou de várias campanhas que tu foi estrategista, que tu ajudou, e na tua tu disse que não conseguiu fazer isso. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Todo ano eu vou pagar uma promessa fora do país, agradecendo por ter perdido. Mas é uma promessa boa. Sim, com certeza. Óbvio. Eu acho que eu mereço. E aí, em cima disso, eu vou para Paris, para França, para Louvre, para Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. Que é promessa. Nossa Senhora Aparecida, enfim. Eu acho que as pessoas que estão me vendo e me ouvindo, elas têm que saberem que toda conquista ela é árdua. E às vezes a derrota é que nos mostra verdadeiramente o nosso caminho. Após aquela derrota pessoal, eu cresci tanto na minha vida
que só Deus e quem me conhece à época, quem conviveu comigo, sabe. Eu me tornei uma pessoa mais leve, eu me tornei uma pessoa mais exigente comigo, eu me tornei uma pessoa mais solidária. Eu acho que lá atrás a Fundação Tia Zélia, ela nasceu já na minha cabeça, já em função daquela derrota. Porque a gente vive num mundo que você tem que se doar. A gente aqui em Piripiri precisa praticar a comunhão dos bens. Ninguém leva nada. Morre e fica tudo aí. Recentemente, um grande piripiriense, milionário, que nunca tinha saído sequer da cidade, morreu, deixou tudo para os outros. E o que fez da vida? Aproveitou o quê? E a gente está aqui, meu irmão, numa grande passagem. Qual foi o milionário que morreu? Posso citar o nome? Pode. O senhor Raimundo Rezende. Dezenas de casas na cidade, dezenas de créditos em bancos, pelo que eu soube. O Raimundo nunca teve a coragem de ir para o Rio de Janeiro passear, de pegar a sua amada, uma grande pessoa, uma figura maravilhosa, a professora Arandi Menezes, dar uma volta pelo mundo. E aí, irmão, a vida cobra. E aí, foi embora, morreu, deixou tudo aí. Minha mãe era muito apegada com as poucas coisas que tinha. Você acredita que vai fazer 2 anos que a minha mãe morreu? Eu não tive coragem de mexer nada da minha mãe? Nada, assim. Tá tudo lá, ela não levou nada. Nem a roupa do corpo, porque ela morreu vítima da Covid, morreu ensacada, embalada, ela levou nem sequer a roupa do corpo. Olha quão é o destino. Eu vou até me adiantar um pouco aqui, porque a gente vai falar da fundação, mas como é que tu acha o perfil do milionário, o perfil do rico, que a gente considera rico aqui em Piripiri, é esse que não doa? Olha, deixa eu complicado dizer, fazer. Eu assim não tenho muito acesso à vida de terceiros, nenhuma parte, quanto mais em Piripiri. Mas eu acho que as coisas em Piripiri, elas são feitas de forma muito individuais e muito egoístas. A alegria de você ver hoje, como eu vi, 100 crianças, e amanhã serão mais 100, atendidas por um oculista, ganhar o seu óculos, gente que não via nada, estava na escola retardado e atrasado, porque não conseguia ver. Cara, isso não tem preço. Isso aí é divino. E doar é divino. E acho que eu até sou egoísta, porque quanto mais eu dou na minha vida, mais eu recebo. Mais tu recebe. E aí, isso é franciscano também. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se recebe. Então, assim, eu vejo o Piripiri muito distante dessas pessoas, no sentido da gente dar o melhor de si. Tem gente que perdeu filhos, tem gente que perdeu referências, e aí vai acumular. Para quê? Se ele pudesse ajudar o próximo, se ele pudesse doar, fazer uma atividade, doar uma cesta básica, pagar um colégio de um belo aluno que necessita, incentivar o esporte, tenho certeza que ele seria mais glorificado. Eu tenho absoluta certeza que todo o resultado que eu oferi na minha vida, juntamente com a minha família, foi resultado da extrema doação que eu sempre fiz questão de fazer. E muitas vezes eu sequer apareci. Tenho que aparecer com a fundação aqui em Piripiri, porque é uma entidade reconhecida, divulgada, uma bela estrutura. À época foi o prédio mais caro da cidade. E aí muitos até me disseram, mas que louco, o cara comprou um negócio caríssimo para servir as pessoas. Pois é, meu irmão, eu faço isso. Enfim. A gente vai chegar na fundação mais Próximo, profundo, sim. mas eu queria, nessa tua mudança em 2004, aí tu foi fazer o que da vida? Bem, aí eu tinha na época uma ideia de uma pessoa que tinha alguns cursos que faziam formações para a Prefeitura de Fortaleza, e ele disse, olha, Léo,
monta um instituto de ações educacionais e vai... O governo Lula estava começando e vai sair muito recurso para formar profissionais, E tua mãe já tinha um colégio aqui, né? Minha mãe tinha um colégio Prisma, esse colégio que formou gerações enormes. Minha mãe foi professora de grandes personalidades da cidade, e assim, de 6 gerações ela foi professora. E aí, ela sempre foi uma grande inspiração. E eu estava com meu diamante no meu quintal e não sabia. Se eu tivesse já me descoberto lá atrás esse diamante, eu tenho certeza que eu tinha avançado muito. E aí a gente foi formar uma equipe de educadores, de profissionais voltados para a educação, e eu fui montar cursos em vários lugares do Brasil. E desses cursos nasceu a necessidade de fazermos o material didático deles. E aí eu derivei para montar a editora e a gráfica. E lá nós já vamos com mais de 10 milhões de livros vendidos. 10 milhões? 10 milhões. Não se assuste, mas é verdade. Nós temos hoje um catálogo de 292 livros, está aqui inclusive o nosso mais recente catálogo, assim, que ilustra todas as nossas coleções, os nossos projetos. E Esse é para mim? Para você, sim. Aproveitar para você pensar que você só ganhou isso, está aqui uma agenda, referência nossa, que aí traz aí todo o nosso compromisso com o dia a dia. Aqui. E aí a gente... Para cá? A gente trabalha isso já em todo o Brasil. A gente começou dando formações, derivamos depois para a editora e gráfica, 3 anos depois... A gente já estava, hoje nós estamos do Rio Grande do Sul a Rondônia. Eu sempre levo o nome de Piripiri, abro as minhas palestras contando a história do garoto que era quadrinhos, umas perguntas aqui que senão muito amigo meu vai se zangar porque estudou no Prisma. Quais os fatos mais marcantes do colégio que tu lembra, assim? Na época do colégio, assim, eu sempre tinha a referência da minha mãe recebendo todos os alunos todo dia. Hoje eu sou sócio do Colégio Master no sistema de educação privada, Master Soluções Educacionais, e o professor Nazareno, que é o nosso sócio, ele lembra inclusive muito da minha mãe, nós tiramos primeiro lugar no IME e no ITA há 3 anos, somos tricampeões, porque ele recebe todo dia os alunos pelo nome do aluno, dá o bom dia. Colégio é em Fortaleza e eu sou sócio de um derivado do colégio, que é o sistema de ensino que o colégio montou. Que aí os outros colégios... Outros colégios. Hoje nós temos já 90 escolas no Brasil, temos mais de 15 mil alunos usando o nosso material, e já é um outro negócio que nós temos. E então, tricampeão no ITA. ITA e IME também. ITA e IME. Se você for pesquisar, o Colégio Master de Fortaleza, ele é da excelência, Aridiçá, Master e Farias Brito são os campeões do IME e do ITA. E aí, nós, enquanto editora, fomos selecionados pelo nosso conteúdo, pela qualidade do nosso material, para fazer essa parceria com o Colégio Master. O colégio pesquisou 3 anos qual era o conteúdo que melhor se adaptava à programação do conhecimento da própria escola. E nós, quando recebemos o convite, montamos esse sistema de ensino, já estamos fazendo 5 anos, um investimento caríssimo, mas que está começando a dar seus frutos, porque a partir de 2023 nós não vamos investir mais nada. Vamos só formar mais plantel. No Prisma tu chegou a participar da gestão? Não, do Prisma eu só fui o primeiro professor de matemática. Eu cheguei a dar aula de matemática, porque lá atrás eu tinha sido professor de cursinho em Fortaleza, do Colégio Rui Barbosa e do próprio Farias Brito, além de DJ da Transamérica, que era precursora da Rádio Verdes Mares FM. Olha aí a coisa aí. DJ? A gente tinha lá... Dava aula de matemática matemática de reforço para os alunos. Eu, enquanto aluno do Colégio Militar, os meus amigos, que eram
muitos abastados, eu também, além de vender as revistas nas minhas férias, eu dava aulas particulares para ele e ganhava também mais um dinheirinho. Aí o Prisma, para mim, é um mistério, porque assim, quase todos os meus amigos estudavam lá. Então, por que fechou? Tudo é gestão. Minha mãe era uma grande educadora, uma grande professora, mas só para você ter ideia, se chegasse um pai de um aluno e dissesse, professora Zélia, eu não tenho condições de pagar, estou com 10 meses atrasado, ela disse, não tem problema, vá na tesouraria, fazia um bilhetinho e liquidava a conta. Sem gestão, fluxo financeiro, controle de caixa, isso não funciona, nenhum negócio funciona. Eu tenho experiência própria disso, eu controlo diariamente todo o fluxo de caixa das nossas organizações, porque eu sei que se não tiver um dono e a porta de saída for maior do que a de entrada, a coisa não funciona. Mas deve ter sido um baque emocional para tua mãe, né? Não, além do que, quando eu pedi para ela fechar a escola... Tu que pediu? Foi eu que pedi. Quando eu mandei fazer um encontro de contas e estava negativo total, eu repus o negativo, paguei a rescisão de quase 42 colaboradores e, infelizmente, ainda 27, maldosamente, faço questão de dizer isso, colocaram minha mãe e meu pai na Justiça do Trabalho e eu honrei todas as causas trabalhistas do Colégio Prisma, paguei integralmente todos os acordos que nós fizemos no Colégio Prisma e, graças a Deus, aqueles que pensavam que iam adquirir algum patrimônio do meu pai e a minha mãe, não sei o que fizeram com o dinheiro, mas eu estou aqui contando a história. Tá. Leal, né? Lutador, cara. Guerreiro, forte. Então agora vamos falar e professor que tu lembra do Prisma, assim, que contribuiu? Tinha professor, o Paulo Henrique, um grande professor de química, tinha a professora Vanilda Seba, uma grande professora de inglês, tinha o Agnella, eu acho que era professora de biologia, tinha o Tertuliano, eu acho que é professora de física, tinha uma geração de sonhadores maravilhosos. E a gente, na época, pôde aglutinar isso aí, porque o Paulo Henrique, o Agnello, juntamente conosco, a gente queria criar um local de excelência da educação. E eu acho que o Colégio Prisma foi um grande nascedouro da excelência da educação de Piripiri. Criou-se vários profissionais, inúmeras pessoas me encontram hoje, falam que foram alunos da minha mãe. Minha mãe, assim, é uma marca registrada na educação. Pena que Piripiri, infelizmente, reconhece muito pouco quem fez pela sua cidade. Eu acho que dentre essas pessoas, meu pai foi um grande líder empresarial também, o cara que ajudou a trazer a telefonia para Piripiri. Muito e legal. Acho que Piripiri, vou repetir, reconhece muito pouco o que os piripirienses fizeram pela nossa terra. E acho que isso precisa ser mudado. Esse legado das pessoas por Piripiri, ele precisa ter o outro olhar. Os gestores, os dirigentes da sociedade civil, nós temos que valorizar, e minha mãe sempre me dizia isso, meu filho, o grande efeito seu é porque você valoriza em vida sua mãe e valorizou em vida seu pai. No dia que eu partir, eu vou partir tranquila, porque quem quer fazer por mim, que faça em vida. E mesmo após a morte, Piripiri, eu vou repetir isso, valoriza muito pouco seus filhos. Nós temos pessoas maravilhosas que partiram, grandes pessoas que anonimamente deram a sua contribuição e precisam ser reconhecidas. Tu acha que como esse reconhecimento viria como? Esse reconhecimento viria em homenagens a prédios públicos, em nome de vias, em nome de monumentos, em nome de projetos. Uma matéria de história no Sim, colégio, no colégio, história de Piripiri. Nós, inclusive, estamos aqui nos propondo
a descrever e compartilhar com os historiadores de Piripiri. Eu gostaria de editar um livro que eu tenho na minha cabeça, chamado Piripiri, uma história em construção. E aí nós retrataríamos todos os nossos heróis, os nossos casos de pessoas que têm a história, que você pode querer saber quem foi um Zé Gaiola, quem foi um Domingos do Sovaco da Cobra, quem foi João Cláudio Moreno, um grande humorista, Amaury Jucá, quem foi o ex-prefeito Luiz Menezes, ex-prefeito Adécio Ferreira, a atual prefeita que vai ser ex-Jove Oliveira. Então, assim, a gente precisa retratar os nossos causos característicos, as nossas histórias, levar para as pessoas de hoje que essa vida não se resume só à internet. A vida é muito mais do que isso. A gente precisa levar a história verdadeira para as pessoas. Quem foi o nosso herói que os filhos foram para a Guerra do Paraguai? Qual aquele nosso herói que defendeu na Batalha do Genipapo? Tratar os tipos característicos. Quem foi o professor Antônio Neto? O professor Paulo Machado? Quem é o grande educador físico? Professor Antônio Rodrigues? Essas pessoas precisam ser valorizadas e terem sua história mostrada para essa geração e as gerações futuras. Agora eu vou fazer sem falsa modéstia. A gente aqui procura isso. O nosso objetivo aqui é eternizar as histórias de piripirienses. Sim, infelizmente a gente não consegue fazer com quem já partiu. Pronto, pois eu estou me propondo a fazer um resgate bibliográfico através das pessoas que gostam da história aqui, que eu sei, professor Luiz Mário Moraes Getirana é uma das pessoas, para a gente fazer esse compêndio da história em construção de Piripiri. O que nós estamos fazendo para deixar eternamente o nome dessas pessoas. Daqui a 20 anos, a gente precisa saber quem foi essas pessoas, qual a contribuição que elas deram para o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cultural, desenvolvimento social, a educação, deram para a saúde, os grandes profissionais de saúde que passaram aqui, doutor Antenor de Araújo Freitas, doutor João Bandeira Monte, enfim, doutor Cornélio, enfim, vários profissionais que precisam serem colocados na história. A gente tem essa obrigação legal. Falando em história, aí eu vou retornar para a tua. Ótimo. Quando foi, porque aí tu montou de 2004, que é a questão que o Instituto Prisma. O fracasso é o melhor professor. Sim, aprendi com a derrota. Aprendeu com a derrota, montou o Instituto Prisma. Quando foi que tu voltou para cá, para Piripiri? Olha, eu passei assim, esse período foi um período que eu tinha recentemente perdido o Teté. Eu fiquei muito chateado e muito triste com essa perda. Eu acho que a partir de Teté, 2000... fala da gente, fala pra gente para quê? Porque tem uns leite com pera que nasceram ontem. José de Arimateia Castro Souza, que era o meu compadre, meu amigo da minha geração, meu irmão, meu ídolo na época, era um cara assim, além do seu tempo, e eu tinha perdido o Teté. E aí eu passei uns 7, 8 anos meio distante de Piripiri. Retornei quando eu vim resolver o problema do Colégio Prisma, colocar minha mãe, para, a senhora não tem mais condição de ser a palmatória do mundo. Negócio bom é o negócio que está dando retorno e resultado. E aí eu fui pagar todas as contas do Prisma, depois tive uma proximidade muito grande com o ex-prefeito Odival José de Andrade, que é uma figura também muito além do seu tempo, um cara boníssimo, um cara assim, magnânime, e o Odival sempre me convidava para saber das coisas de Piripiri. Eu pude fazer algumas parcerias até com o município, e assim, sou muito grato à atenção que o Odival e a Clarinda sempre me despertaram. Vi os filhos dele, da mesma idade que os meus, o Breno e o Bruno, crescerem e tomarem seus rumos, e sou muito alegre com isso. Agora vamos entrar na fundação. Quando foi que surgiu a ideia?
Bem, minha mãe fazia uns cursos de bordado, corte, costura e de crochê na garagem da minha casa. E minha mãe sempre me insultava, dizendo que o local era muito pequeno, que era ruim, etc, etc, etc. E eu sempre tive essa pretensão de um dia agradá-la. Eu era louco sempre por agradar minha mãe. Em 2017, eu vindo aqui para Piripiri, então radialista Jove Oliveira, eu vim buscar minha mãe para passar o Natal, era 23 de dezembro. Vim buscar minha mãe para passar o dia 24 conosco em Fortaleza. A Jove me liga, disse que vai para uma reunião com os jornalistas, com o governador Wellington Dias, e deixou umas cortesias para mim para uma festa que ia ter do Zezé de Camargo e Luciano. E então eu conheci a minha esposa. No Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. O que teve aqui? Aqui em Eu Piripiri, tava lá. no dia 23 de dezembro de 2017. E a Meire também se associou a esse sonho da minha mãe. A Meire sempre teve uma veia muito altruísta, uma pessoa que sempre tinha sido primeira-dama já de um município do Piauí durante 8 anos, ela também recém-divorciada. Aham. E a gente juntou a fome com a vontade de comer. E um dia ela disse, olha, aquele prédio lá está para vender, se você quiser realizar o sonho da sua mãe, compra, vamos montar uma coisa maior do que ela sonha. E aí, incentivado pela minha mãe, incentivado pela Meire, a gente montou toda uma estrutura, eu comprei todo o prédio, fui montar ar-condicionados, móveis, etc, etc. Eu sei que quando eu falo hoje o valor, que eu não quero nem falar, as pessoas dizem, mas você é louco, você... Não, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E funciona como? Como é que Nós temos o dinheiro que alguns entra? voluntariados, temos o corpo de apoio contratado, a gente faz várias atividades e detalhe, minha mãe com meu pai tinham muitos aluguéis aqui em Piripiri. E quando ambos faleceram, e minha mãe ficou, quando meu pai faleceu, com os aluguéis só do meu pai. E quando minha mãe faleceu, só temos eu e minha irmã, a professora Antonélia Maria de Castro Bezerra Melo. E eu simplesmente fiz um compromisso, olha, minha irmã, tudo que for dos nossos pais é meu e seu. E aí, metade dos aluguéis é seu, você faz o que você quiser, metade é meu, e eu vou sustentar a Fundação Tia Zélia até o momento que a gente possa fazer parceria, porque o Estado do Piauí só permite após 2 anos por projeto de lei. Aí nós fizemos o reconhecimento no município, fizemos no Estado, e hoje já estamos completamente aptos, após esse período eleitoral, a receber parcerias, e com certeza nós teremos. Aí vai, pela primeira vez vai ter o dinheiro público. Aí ela vai ser autossustentável, ela vai cuidar. Enquanto eu tiver vida, o aluguel ainda vai ficar dentro, para a gente sempre fazer uma coisa a mais, para a gente sempre poder ajudar uma pessoa a mais. E isso é que me faz ser a pessoa que eu sou. Como eu te disse, quanto mais eu faço, mais nós recebemos. Quem nessa época do ano, no ano que retomar uma Depois da Covid, pandemia. depois da pandemia, tem um negócio que cresceu 150%. Eu acho que isso é a dádiva, minha mãe olhando para nós lá de cima, e a dádiva de Tua Deus. mãe viu o prédio, viu? Ela foi para a inauguração Inauguração. no dia 7 de julho de 2020. Nós inauguramos o prédio. Minha mãe foi homenageada, ela viu todas as instalações, tem tudo documentado, gravado. Nossa. 7 meses depois, 8 meses depois, ela faleceu. E ela ainda deu aula lá de crochê. Ainda deu aula de crochê. Deu aula de crochê como um sonho dela, todos os sábados Que ela pela dizia lá manhã. que estava pequeno. Sim, ela era o maior orgulho dela, ela ter um local enorme, com ar-condicionado, tudo produzido, enfim. Ela morreu feliz, eu tenho certeza disso.
que bom. Que bom a parte do feliz, né? Sim, mas a gente é de acordo com os desígnios de Deus. Então eu sou muito temente e obediente a Deus. Vamos aqui para as fotos. Aí tu comenta aí a foto. Pode comentar. Bem, aqui é Meire, a advogada Francimeiro Coelho de Melo, minha esposa, piripiriense. Graças ao Zezé de Camargo e Luciano. Eu nunca me vi casado com a piripiriense. O destino me trouxe a Meire, com 3 filhas maravilhosas, 4 cachorros. Enfim, estamos aí. Juntou até os cachorros. Sim, casei com tudo. Então acho que tu começa o mês mais do que esses 500 que tu falou, porque 4 cachorros dá despesa. Ah, muita. Eu nem sei mais o que é isso. Vai. Perdi a conta. Sou eu, um grande amigo meu, o professor Maurício Nobre, um grande professor educador de Morada Nova, grande parceiro, um grande sonhador, um petista roxo. Ai, minha mãe. Petista roxo não, petista vermelho. Vermelho, né? Aí a minha mãe, o grande amor da minha vida, meu grande exemplo, minha grande inspiração. Formou muita gente. Acho que a maior educadora que Piripiri já teve, sem nenhum demérito a demais educadoras. Eu que conheci grandes educadoras aqui em Piripiri, porque minha mãe, ela se doava para as pessoas. Ela cuidava das pessoas, ela vivia o dia a dia do aluno, ela se preocupava com o que o aluno tinha ou deixava de ter, se ele tinha a condição do material, se ele podia adquirir o material, se ele estava bem em casa, se o pai do aluno e a mãe estavam bem. Então, assim, ela é a minha grande inspiração, meu grande exemplo. Acho que, com respeito a todas as mães de todo mundo, não tive uma mãe melhor para conhecer do que minha mãe. Sonho com ela todos os dias. Acho que ela me protege muito dos olhares, Enfim, ela dizia sempre que eu sempre ia voar muito, que eu era muito sonhador, que eu tivesse cuidado com os meus sonhos, que muitas vezes há muitos obstáculos, mas todos eles ela me ensinou também a ultrapassar. Meu pai também é uma presença muito viva em mim. Inclusive, eu construí um prédio ali na esquina da Praça da Bandeira que homenageou meu pai, está aqui ele. Ele, o João Cláudio. João Cláudio, que é afilhado deles, afilhado de batismo. Homem, faça a ponte aí pra gente trazer o João Cláudio pra cá. Consigo sim, pode deixar. Faça isso Meu aí. amigo e irmão. Aí o que acontece? Homenageando minha mãe e meu pai, eu fiz um prédio que leva o nome do meu pai e fiz das tripas coração, comprei uma casa vizinho a esse prédio para meu pai construir um prédio. Vai ser um prédio, acho que o maior que já teve aqui. Estamos começando e homenageando o nome da minha mãe. É ali na Praça da Bandeira, vizinha à Drogaria Matriz. Sei, Aquele sei prédio é nosso. Hã? Sim. Ah. Projeto de um grande arquiteto, um gênio que Piripiri tem, que a gente também precisa Dois spoiler. Vamos entrevistar ele aqui. Sim, um grande gênio, um pensador moderno, um cara também além do seu tempo. Christian Matos, não é toda cidade, não é toda comunidade que possui um cara como aquele, não. É um cara espetacular, é um cara desenrolado, um cara, assim, eu folgo muito em dizer que as minhas pequenas obras são feitas sempre pelo Christian, porque ele tem uma visão além do seu tempo. Como meu pai, meu saudoso pai, comerciante, um batalhador, fez de tudo para fazer... Foi vice-prefeito. Vice-prefeito, presidente de Câmara. Na época, quando foi vice-prefeito, teve a votação maior do que o seu Antônio Monteiro Alves, porque na época era desvinculado. Lá você votava no prefeito e no vice. Dava um prefeito de um e um vice do outro. Pois é, ele foi eleito como o prefeito
adversário, então... Mas com a votação superior maior, à do sim. prefeito. Sim, meu pai foi o meu grande exemplo, a pessoa que deixou-me ser quem eu sou, me ensinou. Eu acho que o empresário social também, eu aprendi muito com meu pai. Assim, guardo inúmeras lembranças dele. É minha referência empresarial. Dizia sempre, meu filho, quando batem palma na porta de sua casa, ou é para pedir ou é para agradecer, nunca para cobrar. Eu nunca tive um título protestado em 40 anos de atividades comercial, nunca tive um cheque sem fundo, nunca tive uma duplicata que não foi paga, etc, etc, etc. Tudo isso pela inspiração do meu pai. Nunca tive uma causa trabalhista, olha que já passou mais de 1000 colaboradores, enfim. Tudo isso pela inspiração comercial do meu pai. E também pela força da minha mãe, que minha mãe era mais caxia do que meu pai. Era? Sim, era dura. Dura. Com os alunos também? Dura. Coração mole, mas muito dura. Ah. Muito dura. E aí nós estamos aqui em Uruburetama, um município que eu me dediquei toda uma vida ali com a secretária de Educação. Eu era engenheiro na época. Eu tenho raiva muitas vezes desse passado, que eu era muito feio. Quem é tu aí na foto? Aqui de óculos. Ó. Esse de óculos? É, bem aqui de óculos. Não, cara, tá... Do lado é... Aí tá na... Nada, Bon Jovi. feio pra caramba, cara. Eu acho que eu melhorei muito. Tá apontar aqui, ó. Esse aqui. Ah, esse aqui, eu pensei que era o de Não, óculos. Ah, o Bon Jovi, aí, esse feio aí de bigode. Acabado, porra. Pô, tá... Eu hoje... Não vou mentir, não. Tá difícil aí. É difícil, sim, mas são velhos tempos. É, né? é o tempo... É o sofrimento, né, meu irmão? Ralando pra caramba como engenheiro. E assim, tive grandes E aí aprendizados. tá jogador, não tá olhando pra foto, não. Que diz que jogador não tira foto. Mas eu era também muito ingênuo. Aí eu tenho meu filho mais velho, Rafael Veras Castro Melo, que é advogado constitucionalista. Aqui eu tenho o deputado federal Célio Studit, 2 vezes o segundo mais votado do Ceará. Deputado federal com essa carinha aí. Deputado federal, 2 vezes o segundo mais votado do Ceará, que trabalha exclusivamente com cachorros e gatos. E meu filho foi o mentor dessa candidatura, é um cara que pensa também além do seu tempo. E o meu maior sonho de consumo hoje é ver meu filho dentro das empresas, porque fatalmente eu preciso de um sucessor. O irmão dele é procurador de justiça, vai seguir a carreira, não pode, e tem as atividades dele. E o Rafael é minha esperança que venha gostar de negócio e ir para... Não, assim, quando perdi o Teté, o Arimaté, e eu fiquei muito distante Você de voltou Piripiri. com o Piripiri mesmo. O Teté era padrinho do Álvaro, do meu filho mais novo. E isso gerou nele muita dor, porque o Teté era muito amoroso, muito dado. E o menino perdeu uma referência de um padrinho. Foi um acidente. Não, foi um acidente automobilístico. Não. Não, do outro, do mais novo. Do mais novo. Do mais novo, que é o procurador de justiça. E ele nunca queria vir para Piripiri, porque ele sabia que não ia encontrar aqui o Teté. E aí eu também respeitei muito a vontade deles. E esse mais velho viajava muito, já conhece 80 países. Tem promessa também, Rafael, não, ele gosta muito de viajar. Conhece 80 países aí carimbado no passaporte. Rapaz. Bem, aí é minha grande amiga Jova Oliveira, eu faço parte do projeto político dela de amizade desde 2014. Já ela é deputada federal, eu já ajudei, ela sabe disso. Depois, candidata a prefeita, eu ajudei. Ela também perdeu. 2016 eu a ajudei. E candidata a prefeito também. Assim, é uma pessoa que eu vejo ter muito amor a Piripiri, muito dedicada no que faz, muito comprometida. Tem os seus defeitos, os seus erros, como qualquer político, qualquer pessoa tem. Precisa mais ter o sentimento e a visão
helicóptera de saber quem é amigo de poder e quem é amigo dela, porque isso é que diferencia o político inteligente. Se ela perdesse o mandato amanhã, eu ainda seria o maior amigo dela, porque eu não sou amigo da prefeita Jova Oliveira. Gosto dela enquanto cidadã, enquanto uma pessoa comprometida, de caráter, que isso é muito importante na política. Acho ela também sonhadora. Da hoje à tarde tive um papo maravilhoso com ela, que ela soube que eu estava na fundação. Inclusive, ela vai se propor, já agora nós podemos fazer parcerias, a fazer parceria com o município. Ela fez questão de me chamar para desenvolver esse projeto do Novo Olhar no município de Piripiri, para a gente cuidar das nossas crianças, para dotar as crianças de condição de poder frequentar a escola com seu óculos, com a sua vista feita, com a sua atividade normal, enfim. É uma pessoa também muito do povo. Eu fui o maior adversário lá atrás do pai dela. Eu tinha debates horríveis com o Gogó de Ema na Câmara Municipal, ele defendendo a oposição e eu como líder do então prefeito Luiz Menezes. E assim, tenho muito respeito pela história da Jove, é uma pessoa que nunca também desistiu do sonho dela. Acho que ela tem uma vida política, se conseguir sempre aglutinar as pessoas, partir sempre para pessoas que tenham interesses coletivos para estar junto dela. Eu acho que ela tem uma vida muito profícua na política. Acho que Piripiri terá sempre a Jove como uma grande referência. Deixa eu pegar esse gancho aí, que eu deixei passar uma pergunta na cronologia, porque tá falando da Jove, a Jove se candidata porque o Odival não vai para a reeleição. Sim. Por que tu acha que o Odival não foi para a reeleição? Olha, eu acho que o Odival cometeu, no momento da vida dele, uma questão muito difícil, que foi a candidatura do filho. E ao lançar o filho enquanto candidato, eu acho que ele desarranjou o establishment daquele momento. E aí ele não conseguiu juntar de novo. E a Jove, como estava disponível naquele momento, e era uma pessoa que tinha uma enorme popularidade, como ainda tem, ela foi essa pessoa. E assim, e o Odival sabia do desgaste dele em função de uma mal-sucedida candidatura do filho, onde ele deu tudo de si para um rapaz brilhante. Está aí outra grande derrota que só trouxe o bem. O Breno é um grande médico, um grande profissional, um grande gastroenterologista. E aí a Jove estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e foi para a luta. E acho que ali ela construiu a ponte para o futuro dela. Certo. E agora, acabou as fotos? Vamos para a pergunta do internauta? Pergunta do internauta. Como está a sua relação com a prefeita Jove, pessoalmente e politicamente? Pergunta de Marcos Alexandre. Bem, a prefeita Jove é uma pessoa que eu admiro. Como eu disse, ela sempre tratou para mim no coletivo. É uma pessoa que eu procuro sempre levar ideias e sugestões do ponto de vista também coletivo. Procuro exemplificá-la sempre. Eu já convivi com muito prefeito, mas também com muito ex-prefeito. E às vezes muitos se iludem com o fato de serem prefeitos. De estarem prefeitos. De estarem prefeitos. E eu sempre coloco a Jove como uma amiga pessoal. Politicamente, a gente sempre teve nesses últimos anos próximo, e acho que ela precisa fazer algumas adequações no establishment, até porque há pessoas que desagregam mais do que agregam, e essas pessoas elas precisam serem colocadas em seus devidos locais. Eu sempre tenho dito isso para ela: olha, política é a arte da gente colocar pessoas certas em locais certos para termos resultados certos. Mas eu me relaciono muito bem com ela do ponto de vista pessoal.
ela é amiga de infância da minha esposa. Nós acho que demos o melhor da gente para torná-la prefeita. Ela sabe, e somente ela sabe do que eu fiz. Eu nunca difundi isso para quem quer que seja. É uma relação minha e dela, só a nós nos pertence, juntamente com a minha esposa, que acompanhou tudo. E assim, politicamente, eu espero estar alinhado com ela, desde que ela pense sempre no coletivo e colocando as pessoas no seu devido locais, porque a gente não pode esquecer quem foram os nossos guerreiros na campanha. E a gente tem que ser esses mesmos guerreiros da ocupação. E qualquer guerreiro que se insurja contra isso, ela tem também que se colocar esse guerreiro no seu devido lugar. Até porque ela é a líder maior, foi a ela que o povo escolheu para ser a prefeita. Eu sou muito hierarquizado, tenho levado, sempre que posso, algumas sugestões para ela, por exemplo, a questão da escola de tempo integral, a questão desses projetos com a saúde e a educação. Vou ter, graças a Deus, um acesso muito bom no futuro governo a nível federal, porque os nossos líderes maiores, Camilo e Isolda, estarão no Ministério da Educação, juntamente com meu amigo, o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, que é meu amigo pessoal. A gente tem a porta aberta para poder também ajudar a Piripiri, porque o meu interesse é uma Piripiri desenvolvida, é uma Piripiri do futuro, é uma Piripiri menos desigual e uma Piripiri que a gente possa construir uma relação coletiva com as pessoas. Como é hoje fazer, eu vou chamar de caridade, porque tá me fugindo a palavra da fundação, mas como é fazer caridade em Piripiri hoje? É fácil? Ser altruísta em Piripiri. Isso. Ser altruísta. Não, é muito difícil, porque não há um sentimento convergente das pessoas. Acho que as pessoas preferem ficar nos seus mundinhos e achar que o telhado do vizinho não existindo, ele que mora ao lado, ele está protegido contra uma tempestade. E nada melhor do que um coração reconfortado com a caridade, com a solidariedade, para se sentir bem e leve. E acho que eu tenho assim inúmeros exemplos de pessoas que poderiam ter se doado mais, ter dado mais, ter feito mais, colocado a sociedade mais igual, propiciado mais oportunidades, e quando se parte, já é muito tarde. Eu tenho certeza que eu sempre fiz a minha parte, eu estou em paz com a minha consciência sempre. Isso é o primordial, né? Com certeza. Mas também tem a promessa que tem que viajar para o exterior. Sim, todo ano. E eu faço isso, hein? Esse ano viajei 3 vezes. Mas, então, o boato que rola, que surgiu na cidade que tu tá afastado da Jove, é só boato mesmo, né? Não, eu tô afastado da Jove, não. Eu não estava afastado dela, eu estava cuidando dos meus negócios. Você acha que uma empresa, para crescer 150% num ano de retomada da Covid, ela não tem o olho do dono? É, tem que ter, senão o boi não engorda, né? Então eu fui para cima. Hoje a gente atua do Rio Grande do Sul a Rondônia. Acabei de conquistar mais 14 municípios no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Já começo 2023 em largada plena. Até amanhã nós vamos ter ainda licitações. Não parei um dia esse ano. E aí, amigo, eu preciso colocar minhas coisas também para funcionar. A fundação custa caro, a gente tem que ter receita. Eu tenho minha veia de empreendedor e eu tomando conta dos meus negócios, eu tenho certeza que eu posso também ajudar muita gente. Eu tenho uma grande equipe por trás de mim, tenho grandes colaboradores, tenho grandes sócios, tenho grandes visionários, mas eles mesmos dizem que eu sou a mola mestra. Então, assim, fui para me dedicar ao nosso negócio, falo sempre com ela, ela me liga, muitas vezes ela não pode atender, muitas vezes
eu ligo e ela não atende. Hoje mesmo eu coloquei ela em contato com o secretário de Sobral de Educação, que é o case de sucesso no Brasil. Nós vamos querer fazer de Piripiri uma Sobral. E aí nós vamos fazer essa parceria com Sobral também, para trazermos formações, para trazermos avaliações, novos olhares sobre a educação. E eu só quero o bem da minha gente. Essa é a minha missão, fazer com que as pessoas estejam cada vez melhores. Eu trabalho com educação, eu já mudei milhares de vidas, algumas nem sabem da minha existência, mas eu ajudei a construir, ajudei a mudar e sempre me disponho a isso. Eu dava aula na UESP, tinha um aluno que estudava numa dessas escolas de Sobral. Ele foi me mostrar a estrutura, eu não acreditei. Sobral, a partir de janeiro, 100% das suas escolas será ensino integral. Eu tenho dito, Jove, vamos copiar o modelo, porque a gente copia o que está dando certo. Vamos introduzir a escola integral até o final do seu mandato. Vamos trazer novos conhecimentos, como, por exemplo, robótica. Vamos trazer novas avaliações. Vamos formar aqui a casa do professor para darmos formação. Enfim, ela ficou muito empolgada. Vai conversar com a secretária de Educação. Esse material de robótica, eu também sou o grande inspirador. A empresa pertence a uma pessoa que eu tenho enorme conhecimento e a gente vai trocar figurinhas, com certeza. Pronto, gostei. Aí. Com certeza. Outra pergunta da Bruna Raquel. Pretende disputar algum cargo político em Piripiri? Só de o maior poeta da minha rua. A grande pretensão... Tem alguma das poesias aí para falar? Não. É melhor não. Prefiro dizer assim, como Fernando Pessoa, sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Mas deixa eu responder a Bruna Raquel. Olha, mas estou vivo, bem vivo, com bastante saúde. Sou uma pessoa do coletivo e estou aqui para contribuir. E isso me coloca também na janela de pessoas que com essa contribuição pode servir de forma concreta à comunidade. Mas a gente tem grandes nomes, a gente vai continuar tendo esse trabalho da Jove, se Deus quiser, e para frente é que as botas andam. Acho que a gente, em política, a gente olha, é como uma nuvem, a gente olha, está nublado, depois olha de novo, já está um sol maior do mundo. Então, mas eu, do meu ponto de vista, tenho uma vida muito corrida, eu viajo o Brasil todo, eu tenho compromissos com muitos colegas, com muitos gestores, tenho um compromisso com a minha equipe, e assim, e em nome desses empregos e desses colaboradores que eu tenho que também preservar, mas o meu amor por Piripiri é imorrível, como diria esse maluco que está saindo agora. Eu jamais deixo de morrer com esse amor que eu tenho para Piripiri. E estou aí, mas acho que temos também muitas pessoas que têm essa capacidade. E a vida é olhar para frente. Não descarto nada, mas não tenho no meu coração pretensão nenhuma. Hoje não. Só amanhã Deus pertence. E agora a gente vai para um quadro que para mim é novo também, que é o raio-x. Qual o seu maior medo? Meu maior medo talvez seja o medo que minha mãe sempre teve. Eu sempre incorporei esse medo que ela tinha. Morrer e não ser lembrado pela minha passagem na Terra. É por isso que eu acho que eu sou egoísta em ter esse legado, em fazer essas coisas acontecerem, porque lá na frente eu quero ser de alguma forma lembrado pela contribuição para a sociedade que eu dei, para as lutas que eu travei, para os sonhos que eu realizei. E acho que assim como minha mãe, que ela tinha muito medo de ser esquecida, e daí Fundação Tia Zélia.
E aí talvez eu incorpore esse medo que ela tenha. No mais, Mas eu não tenho medo de nada. Não. hoje nós estamos botando uma vírgulazinha nesse teu medo, porque esse vídeo fica pra eternidade, cara. Pronto. Isso daqui tu vai poder mostrar pra neto, bisneto, que eu sei Mas que Leão, aí- Leão tem bisneto. É verdade, mas aí o medo de não ser lembrado é num sentido de não ter uma obra profícua enquanto um cidadão que passou pelo seu mundo. E aí eu tenho De certeza... não deixar marcas, né? cara? não deixar um legado, não deixar uma continuidade, não deixar uma história. E eu tenho certeza que eu tenho procurado, ao longo da minha vida, deixar esse legado, recebendo sempre essa inspiração da minha mãe e do meu pai também, que foi um homem muito digno e muito trabalhador, muito decente, um contemporâneo do seu tempo, um cara que sempre se dedicou muito ao que fazia, muito leal, amigo dos amigos, e que ajudou a minha mãe no dia a dia, durante 52 anos, foram casados, todos os dias minha mãe tomava o café na cama, feito pelo meu pai. É por isso que foi até os 52 anos. É verdade, com certeza. Em que ocasião você mente? Ih, Acho que para me livrar muitas vezes de pessoas inconvenientes. Aí eu detesto gente burra e inconveniente. Via de regra eu taco uma história, saio de fininho e Deus acho que me perdoa, mas eu sou um cara ter extremamente... paciência com gente burra é complicado. Cara, eu sou meio nerd desde pequeno. Eu estudei muito, li muito, batalhei pra caramba. E às vezes eu tenho um raciocínio muito rápido. E às vezes quando eu sou obrigado a cruzar com pessoas muito lentas, Aham. eu às vezes me impaciento muito e invento histórias, saio de tempo, até para não machucar. É melhor. A gente tem que respeitar o outro, né? Se Tem. colocar no lugar dele. outro. Qual o seu grande arrependimento? Grande arrependimento é não ter dito mais, inúmeras vezes, muitas vezes, milhares de vezes, para minha mãe e para meu pai, que eu os amava muito. Cara, gente. Eu acho que eu disse muito pouco isso para eles, mas eu disse muitas vezes, mas essas muitas vezes, para mim, pelo que eles representaram na minha vida, para referência que eles são para mim enquanto filho, enquanto cidadão, enquanto exemplo que eles me legaram, eu disse muito poucas vezes, mas todas as vezes que eu pude dizer, eu disse: mamãe, papai, eu te amo. A gente às vezes perde a noção da finitude da vida, né? A gente quando tem, acha que não vai acontecer. A gente pensa que a gente é eterno Não- e que não vai embora. Eu digo sempre que a gente morre e fica tudo aí. E Mas minha mãe e o meu legado pai, o legado se eterniza. o legado da minha mãe e do meu pai, eu sou tudo que eu sou hoje, graças à inspiração da minha mãe e do meu pai. Não houve referência maior na minha vida, além dos meus mestres também, que me prepararam enquanto cidadão, do que o amor que minha mãe, que meu pai, as referências, os exemplos que eles me davam, a perseverança, o olhar, a voz, a fé, acima de tudo a esperança. Minha mãe era fervorosa demais, era uma alma caridosíssima, boníssima, e eu aprendi isso com eles. Tudo que eu sou hoje, com certeza, eu devo a meu pai e a minha mãe. E se juntasse tudo que eu oferi na minha vida, eu ainda não poderia pagá-los. Era muito pouco para o que eles me deram. Legal. Que pessoa viva você mais admira? Qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tempo.
Em geral. Eu acho que um grande exemplo de um grande democrata, de um cara que inspirou muita gente, um cara que construiu um mundo mais humano, e a gente que viaja muito por aí, todo mundo o admira muito pela sua maneira de ser enquanto cidadão e ser governante, e inspirar muita gente, ele e a esposa dele. Eu acho que eu me inspiro muito também, admiro muito Barack Obama. Foi um grande presidente americano, um negro, rompeu barreiras, nunca deixou o preconceito lhe subir a cabeça, teve um legado, um grande esposo, um grande pai, um líder mundial. Acho que Barack Obama, das pessoas vivas, eu colocaria Barack Obama. Dos mortos, também americano, John Fitzgerald Kennedy, pela sua instrução, pelo seu olhar para as separações diversas de raças. Enfim, são esses dois grandes ícones da história que admiro muito, cara. Eu acho que a gente precisa de mais inspiração, mais pessoas para a gente se inspirar, para nos admirarmos e construirmos uma sociedade mais igualitária, mais solidária, mais comum, onde a gente possa ser o outro e o outro sermos nós. Mais empatia para todos nós. É isso, a gente precisa. Você tem uma música para ouvir o resto da sua vida? Não, peraí. Você só tem uma música para ouvir o resto da sua vida. Qual seria? Let Me Try Again. Eu citaria duas. Let Me Try Again, Frank Sinatra. Deixe-me tentar outra vez. E My Way também, de Frank Sinatra, que é o meu jeito. Se quiser uma terceira, Your Song, do Elton John. Com Tem que Paul meter Bryan. uma do Zezé de Camargo aí, cara. O Zezé. Facilita. O Zezé, eu vou na quarta, com o Zezé de Camargo e Luciano. Porque, assim, essas músicas, elas marcaram muito a minha trajetória, muito a minha vida. E a coisa mais marcante, você não queira saber, você chegar no Madison Square Garden, quando eu cheguei em 2018, no show do Elton John, todo mundo lá, eu com a minha esposa, chegando de Rolls Royce, e eu chegando numa bicicletinha fretada com os franceses lá, turistas. Então, assim, a gente viveu também muitos momentos com essa música. Elton John, e assim, no Madison inesquecível, uma coisa que eu levo pro resto da minha vida. Assim como ouvir John Lennon no Central Park, no lugar onde foi assassinado. Isso eu já fiz várias vezes. E sempre é uma vez diferente, porque a inspiração desses ídolos, desses ícones, nos levam sempre a nos refazermos. Recentemente, em outubro, no período da festa de outubro aqui, nós passamos 12 dias em Nova York, nos Estados Unidos, em Washington, em Boston, em Manhattan, só tirando o atraso. Só pagando promessa lá com São Patrick, a Catedral de São Patrick, na Quinta Avenida. Esse tipo de promessa um dia eu chego lá. Com certeza. Agora aqui é literal. Qual o melhor e o pior cheiro? O melhor cheiro é cheiro de chuva. É legal mesmo, cara. E o pior cheiro que eu senti na minha vida foi de uma governanta francesa em Paris que não tomava banho há uma semana. Ficou impregnado durante quase um mês no meu nariz. Lá na França ele não tem muito esse costume, eu fiquei hospedado lá em 2019, isso é recente, eu e a minha esposa, e a gente ficou numa parte hotel, onde era feito dia sim, dia não, a limpeza. E a gerente do hotel disse que a camareira estava com uma semana que não tomava banho. Agora você imagina quando ela saiu, o que ela deixava nesse quarto. Então, assim, o melhor cheiro de chuva, que dá esperança, traz amor, traz fartura. E o pior cheiro é de uma pessoa que não se cuida, que não tem higiene, que não respeita o próximo. Isso é horrível. Dessa que pode se cuidar e não se cuida, né? E também um cheiro terrível é o cheiro da violência. A gente tem que ter o melhor cheiro, que é o cheiro do amor. Dois cheiros terríveis. O pior cheiro da violência
dessa questão de um ser humano que não se cultua e nem se respeita. Genial. Quando e onde você foi mais feliz na vida? Na minha infância em Piripiri. Eu ia dizer para tu citar o Zezé de Camargo e Luciano de novo, mas a infância... Não, o Zezé de Camargo foi o apêndice do apêndice do apêndice. Então, assim, eu estou feliz atualmente, mas onde eu fui, foi lá atrás na minha infância. Em No Piripiri, Garibaldi. Garibaldi, tirando Criuli, Guabiraba, comendo jaca, enfim, pescando, correndo no Mosquito, na correnteza do Riacho Mosquito. O Mosquito é novidade para mim. Comendo manga rosa. Ali onde é o INSS era um grande campo de futebol. Então ali era manga rosa lá no pé do seu Reginaldo, ali na subida do Morro da Ana. Seu era Reginaldo impagável. sabia que vocês pegavam essa... Não, muitas vezes a gente tirava escondido, mas era perdoado, né? Eu fazia isso com o Então, Circuela. assim, eu fui muito feliz na minha infância, também fui muito feliz na minha adolescência em Piripiri. Estou muito feliz no meu momento, porque estou numa fase plena, numa fase que eu estou de bem com a vida, estou me dedicando àquilo. Eu não trabalho, eu amo o que eu faço. E cada vez mais eu tenho expandido esse amor, enfim. Eu estou muito bem comigo mesmo, estou fazendo tudo o que eu quero, dizendo o que eu quero para as pessoas, também ouvindo muito as pessoas e compartilhando o que eu posso dar a mais para a sociedade. Isso também é uma... É no mesmo, né? Com certeza. Que talento você mais gostaria de ter? Aí eu, por exemplo, era tocar violão, já tentei. Eu vou já limitar também. Eu adoro quem toca uma guitarra, quem toca um violão, mas eu gostaria também de ter o talento de ser